irei explicar a primeira parte dos Salmos 119. Vou dizer o que Deus falou comigo nesses versículos. Espero que Deus também fale ao seu coração através dessa palavra. Se você gostar do vídeo, peço que inscreva-se, dê seu like, deixe seus comentários, pois é importante para que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado e vamos à explicação. O Salmo 119 fala que feliz é a pessoa que é correta, que anda na palavra de Deus, que guarda a palavra e busca a Deus de todo o coração, que não pratica maldade e injustiça. Então, o que é que eu entendo dessa mensagem? Que a pessoa, para ser feliz, ela precisa andar na palavra de Deus. Ela precisa buscar a Deus. Porque se ela anda na palavra de Deus, se ela busca a Deus, ela vai ter forças de ser uma pessoa correta. Ela vai ter forças de não praticar maldade, de não praticar injustiça. Ela vai ter forças para guardar a palavra de Deus no coração dela, para buscar a cada dia mais e mais dessa palavra, mais e mais do Senhor. Os Salmos também diz que a palavra de Deus deve ser cumprida à risca, de maneira precisa, exata. Que os nossos passos devem ser firmes para não termos do que nos envergonhar. Que o nosso caminho deve ser puro, de acordo com a palavra de Deus. Então, como é que a gente vai conseguir cumprir a palavra de Deus à risca? Do jeito que Ele nos orienta, da maneira certa que Ele fala pra gente. Se a gente buscar Ele, se a gente ir ao encontro dEle, aí Ele vai nos dar força de a gente cumprir essa palavra do jeito que Ele orienta. Aí sim os nossos passos serão firmes, nós não vamos ter motivo para envergonhar Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Mas aí sim nós vamos conseguir ter esse caminho puro que o Senhor nos orienta, né? Então, para conseguir fazer a vontade de Deus, primeiramente a gente tem que estar junto dele, pertinho dele. Porque só assim, estando junto de Deus, cheio de Deus, da presença do Senhor, é que nós vamos conseguir fazer a sua vontade. Quando a gente não está perto de Deus, quando a gente não está junto a Ele, fica muito difícil da gente fazer a sua vontade. Porque a gente quer fazer a nossa vontade, quer fazer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, e não dá prioridade a fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos estarmos junto dele todos os dias, todos os momentos, para que a gente possa fazer a sua vontade. Devemos render graças a Deus com o coração correto, pedir a Ele para não nos deixar sair dos seus ensinamentos, guardar a sua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Deus, pedi-lo para ensinar-nos a sua palavra. Então nós precisamos pedir a Deus para não nos deixarmos sair de seus ensinamentos, porque é normal que todos os dias surjam situações diante da gente para que nos façam tomar escolhas, tomar decisões ou usar palavras que são contrárias à vontade de Deus. Todo dia a gente passa por situações que querem nos afastar dos ensinamentos de Deus, querem nos afastar de Deus, do que Ele nos orienta, do que Ele fala para a gente fazer. Então é por isso que nós temos que guardar os seus ensinamentos, a sua palavra em nosso coração. Para que a gente, quando surgir uma tentação, quando surgir algo que venha querer nos tirar da presença de Deus, nós vamos ter forças de não cair, né? De não pecarmos contra Deus. Temos que pedir ao Senhor que nos ensine a sua palavra todos os dias, para que a gente possa guardá-la no nosso coração e termos forças de não cair em tentação. Então, é muito importante que a gente esteja conectado com Deus
24 horas. Se eu não posso estar conectado 24 horas em oração, ou lendo a Bíblia, ou cantando um louvor, em pensamento. O seu pensamento, o meu pensamento tem que estar conectado com Deus 24 horas. Porque a todo momento o mal ele quer nos tirar da presença do Senhor. O mal ele quer fazer com que a gente venha cair em tentação. Porque muitas vezes quando a gente tem uma fraqueza e a gente acaba caindo em tentação, aquilo nos desanima, aquilo nos deixa para baixo, nos deixa enfraquecidos. Parece que a gente não vai ter forças de se levantar de novo, de se erguer. Então, o mal ele trabalha para nos afastar de Deus, para nos afastar nossos pensamentos, nosso coração do Senhor. Então, nós devemos buscar a Deus sempre, como eu falei, nos pensamentos, em oração, através da leitura da Bíblia, através de um louvor, para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha pecar contra Deus. Então, precisamos estar junto dele sempre para poder agradecer a ele, para poder ser grato a ele por tudo que ele faz e ainda vai fazer na nossa vida. Precisamos falar sobre sua palavra para as pessoas, para que todos aprendam que devemos nos alegrar mais com o caminho do Senhor do que com as riquezas desse mundo. Porque muitas vezes a gente fica feliz quando a gente ganha alguma coisa, algo material, né? Então nosso coração se alegra, nossos olhos se alegram quando a gente recebe um presente ou com aquilo que a gente deseja ter, né? Conseguir alcançar. Então a gente fica feliz com o que a gente pode ter aqui nesse mundo, aqui na Terra. Mas o Salmo 119, ele fala que a gente deve se alegrar, que o nosso coração deve se alegrar com o caminho do Senhor, com o caminho da sua palavra, né? Então, com o que é que a gente tem se alegrado? O que é que tem alegrado o nosso coração? O que é que tem alegrado mais o nosso coração? As coisas que a gente vivencia aqui todos os dias? Ou a palavra de Deus, os seus ensinamentos, as suas instruções para a gente? Então, nós devemos refletir, pensar no que eu tenho me agradado mais aqui. Com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu posso tocar ou com a palavra de Deus. Precisamos refletir profundamente na palavra de Deus e ter respeito mesmo diante dos caminhos que são difíceis, do caminho quando está apertado. Não devemos nos esquecer dos seus mandamentos, antes devemos ter prazer nele. Então aqui quando fala que a gente deve refletir profundamente, não é só pegar a Bíblia, ler um versículo, ler um capítulo e terminou, encerrou, acabou. Não, a gente tem que refletir profundamente em cada versículo, em cada capítulo. Como assim refletir? Será que eu estou fazendo isso que o Senhor está pedindo? Será que eu estou conseguindo fazer o que o Senhor está me pedindo? Porque se a gente faz essa reflexão e enxerga que a gente não está conseguindo fazer, nós devemos levar isso para o Senhor, levar isso para Deus e falar com Ele: meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo fazer a Tua vontade, eu não estou conseguindo renunciar à minha vontade para fazer a Tua vontade. Então a gente deve pedir a Deus forças para que a gente possa conseguir fazer a vontade de Deus. Então, só através de conhecer a palavra de Deus, fazer a leitura da Bíblia e refletir, pensar se a gente está fazendo o que o Senhor está nos orientando, nos ordenando, é que a gente vai ver, vai conseguir refletir, vai conseguir ver se estamos conseguindo fazer o que Deus pede para a gente. Porque se a gente só pega a Bíblia, lê um versículo, lê um capítulo, lê por ler e não faz essa reflexão, ela fica ali, aquilo não vai ter uma diferença na nossa vida adiante, né? Porque Deus não quer só que a gente pegue a Bíblia, leia e feche. Deus quer que a gente pegue a Bíblia, que é a palavra dele, e que a gente possa refletir nessa palavra para trazer ela para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós não devemos esquecer a sua palavra. Então, se a gente só pega a Bíblia, lê e guarda, vai ficar difícil da gente guardar os seus mandamentos.
né? E não é fazer isso como uma coisa cansativa, uma coisa exaustiva, estressante. Não. Ele fala que a gente deve ter prazer em fazer isso. Mas quantas vezes eu tento fazer a leitura da Bíblia, mas eu não consigo sentir esse prazer, eu não consigo sentir essa vontade de ler a Bíblia. Então fale para Deus, fale para o Senhor o que você está sentindo e peça para Ele tirar isso de dentro de você. Senhor, tire isso de mim, me faça ter prazer na Tua palavra, nas coisas que vêm do Senhor, que Ele vai te ouvir e vai te responder e vai te ajudar. Devemos pedir e buscar a generosidade do Senhor. Pedir que nos revele a sua palavra, que possamos entendê-la e nos aconselharmos nela, pois a sua palavra nos traz forças e vida para as nossas almas. Então aqui fala claramente que a gente deve nos aconselhar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos traz força e vida para a nossa alma. Então, quantas vezes a gente vai pedir um conselho para um amigo, para alguém que a gente confia? Tudo bem, mas o Senhor orienta na palavra dele, aqui nos Salmos, que nós devemos nos aconselharmos na palavra de Deus. Porque é da palavra de Deus que a gente vai ter forças, porque é através da palavra de Deus que a gente vai ter vida. Então, a gente precisa aprender a fazer isso, ter esse hábito de consultar a palavra de Deus para nos aconselharmos. Saber quando a gente tem algo para fazer, algo para decidir, a gente quer tomar uma decisão. Então, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Então, a palavra pede que a gente se aconselhe na palavra de Deus. Porque é através dessa palavra, através da palavra do Senhor, que a gente vai conseguir ter forças, a gente vai conseguir voltar à vida, porque muitas vezes a gente está em situações que parece que a nossa vida acabou. A gente passa por situações que parece que a gente não tem forças mais para se levantar, que a gente vai ficar ali parado, não vai se mexer mais. Mas é por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que a gente tem que buscar essa força e essa vida, esse conselho na palavra de Deus. Devemos pedir ao Senhor que nos afaste do caminho do engano, para que possamos escolher o caminho da fidelidade, se apegar à sua palavra. Então, não adianta eu chegar para Deus e falar: Senhor, me afaste do caminho do engano, me afaste do caminho errado, me ensina a escolher o caminho certo. E tipo assim, você está em situações, no meio de situações que você está enxergando, você está vendo que vai te levar para um caminho errado, um caminho ruim, para algo que não é bom para a sua vida. Você está vendo isso, mas você fala em oração para Deus para Ele te livrar desse caminho, mas você mesmo vai até esse caminho, você mesmo procura esse caminho. Então, se você tem feito isso, você pede para Deus te livrar do caminho errado, mas você está indo até Ele, então você tem que rever os teus passos, para onde você está indo. Então, é pedir em oração e fazer também na prática. Procurar fazer na prática. Se apegar à palavra é isso. É não só pedir em oração para eu não estar no caminho do engano e também desviar os meus pés desse caminho. O Salmo 119 também fala que quando estivermos diante de uma luta, devemos pedir ao Senhor para não nos deixar sermos envergonhados, para afastar de nós toda a afronta. Que nós devemos pedir a Deus para ter misericórdia de nós e nos salvar. Pedir sabedoria para saber responder os que nos afrontam segundo a palavra de Deus. Que precisamos segui-lo até o fim, sem nos afastar do Senhor. Pedir para que Ele venha nos guiar. E quantas vezes nós passamos por lutas e dificuldades e a gente tende a querer reclamar, a querer questionar, a murmurar por estar passando por aquela situação, né? A gente quer achar um culpado para aquela situação. E não é isso que a palavra orienta. Ela fala que diante de uma luta a gente tem que pedir a Deus para não, Senhor, não me deixe ser envergonhada, né? Então, se você é uma pessoa que está buscando a Deus, que procura ser correto, procura ser temente a Deus,
Então essa deve ser a sua oração. Senhor, não me deixe ser envergonhado. Eu estou aqui, eu faço a tua vontade, eu procuro ser correta, eu não sou perfeita, porque nós somos pecadores. Mas eu tento fazer o meu melhor para o Senhor. Então não me deixe ser envergonhada, não deixe com que eu venha ser afrontada. Então a gente tem que ter essa intimidade para falar com Deus dessa maneira. E a gente consegue essa intimidade para falar com Deus quando a gente está junto dele, né? Quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, fazendo o que Ele quer, o que Ele nos orienta, fazendo a palavra do Senhor à risca. Então vamos pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria diante de uma afronta. O que eu devo falar de acordo com a palavra do Senhor diante de uma afronta, para que a gente não venha pecar contra Deus. Porque às vezes quando a gente está diante de uma dificuldade, ou diante de uma luta, ou diante de uma afronta, a gente quer logo falar aquilo que vem na nossa cabeça, ou falar aquilo que está no nosso coração. Mas Deus pede que a gente tem que pedir sabedoria a Ele, para saber o que falar, como falar. Então, fala que a gente tem que seguir a Ele e não devemos nos afastar dEle. Então, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou fazer uma oração ao Senhor, porque eu estou cansada, por isso ou por aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque dessa maneira, quando a gente deixa de buscar as coisas que vêm de Deus, a gente acaba aos pouquinhos se afastando dele, né? Então, a gente não deve se afastar. Ao contrário, devemos orar, ler a Bíblia, jejuar, estar junto do Senhor e pedir para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente. O nosso coração ele precisa estar voltado para a palavra e não para a cobiça. Precisamos desviar nossos olhos da vaidade. Então, nós devemos ter muito cuidado com a vaidade, com a cobiça. Como eu já falei em outro salmo, que a vaidade, né, aquela querer ser reconhecida, ou querer dar valor extremo a coisas que são vãs, que não são realmente importantes. Eu dou um valor excessivo à minha aparência, eu dou um valor excessivo ao meu conhecimento, ao meu intelecto, como eu sou uma pessoa importante. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, ter muito cuidado para não cobiçar. Às vezes a gente olha para a nossa vida, aí olha para a vida do nosso vizinho, olha para a vida do nosso colega e diz: nossa, a vida dele é tão boa, a vida dele é melhor do que a minha, a vida dele é tão perfeita. Então nós não devemos fazer isso. Deus, nele não se agrada disso, da gente cobiçar. Mas eu não estou cobiçando, eu só estou falando. Então devemos ter muito cuidado, porque o mal, o pecado, ele tenta se aproximar da gente de maneira sutil, bem leve, que a gente nem percebe, né? Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade, da cobiça, né? Se a gente percebe que está indo por aquele caminho, já desvia os olhos, o pensamento, para que a gente não venha desagradar a Deus, né? Porque Deus, ele tem promessa para aquele que teme a Ele. Então, se a gente teme a Deus, se a gente faz a vontade de Deus, Ele tem promessas para a gente, para nos dar. Precisamos nos empenhar na divulgação da sua palavra, sem nos envergonhar diante de ninguém. Devemos amar os ensinamentos do Senhor e meditar neles. Então, será que às vezes você está no supermercado, você está no seu trabalho, está em algum lugar e você sente aquela vontade, Deus toca no seu coração para você falar de Deus para alguém que está ali perto de você? Mas eu não conheço essa pessoa. Mas Deus conhece todos nós e Deus sabe que às vezes uma pessoa precisa de uma palavra. Então, será que nós temos sentido essa vontade no nosso coração de falar de Deus para alguém e a gente acaba por vergonha, porque eu não conheço, acaba não falando de Deus para essas pessoas? Então, a palavra fala para a gente não se envergonhar diante de ninguém, falar do Senhor, falar da palavra de Deus para as pessoas, né? E que nós devemos amar seus ensinamentos, meditar nos seus ensinamentos. Louvado seja o nosso Deus. O que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem? Espero que vocês reflitam e meditem na palavra de Deus, assim como eu irei fazer. Que o Senhor nos fortaleça para fazer a sua vontade. Essa foi a primeira parte da explicação do Salmo 119. No próximo vídeo darei continuidade a essa explicação.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.